Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 30 ao verso 41. Depois da leitura, eu quero pedir que os irmãos mantenham seu coração ligados com aquilo que será ministrado nessa noite. Marcos, capítulo 4, verso 30. Vou fazer a leitura da palavra de Deus do jeito que nós estamos, assim sentados, mas eu vou pedir uma coisa encarecidamente a você. Entenda que a palavra que nós estamos lendo é a palavra do Senhor. E se nós estamos expostos à palavra de Deus, nós precisamos ter uma reverência por essa palavra, que permita que nossa mente se abra para entender que não importa a voz que você ouve enquanto se lê, é Deus pelo seu Espírito falando a cada um de nós. Nós precisamos fazer esse esforço mental, porque a nossa natureza humana, ela se distancia de Deus, ela se distrai com as coisas de maneira muito fácil, e nós somos alertados de tempos em tempos que a palavra de Deus é viva e eficaz, que a Bíblia não é um livro comum, que ela é a revelação de Deus para os homens, mas se nós não formos constantemente lembrados disso, nós nos distraímos e passamos a ver a Bíblia como uma leitura qualquer, como uma leitura de um conteúdo banal. Por isso, eu não vou pedir que você se levante, mas eu quero que, lendo agora Marcos 4, 30, você tenha uma reverência profunda à palavra que nos está sendo entregue. Diz assim: e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quantos podem dizer: louvado seja o nome de Jesus por essa palavra? Quantos podem espantar todo espírito contrário ao Espírito de Deus, para que nesse lugar a palavra de Deus possa ser ministrada ao seu coração? Então, no nome de Jesus, eu quero repreender toda distração. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda frieza espiritual. Em nome de Jesus, eu quero repreender todas as trevas que possam se opor à ministração do Espírito Santo no seu coração, para que a palavra do Senhor hoje tenha livre curso, não no meu argumento somente, mas achando espaço no seu coração, para que o Espírito de Deus ministre em sua vida. Amém? Amém. Então vamos lá, fica ligado comigo, porque eu tenho uma responsabilidade, mas você também tem a sua. Amém? Você está no lugar de cultuar ao Senhor. Então espere que Deus fale ao seu coração. Espere, crie expectativas, independente do que eu venha argumentar. Queira que o Espírito Santo, a partir dessa palavra que nos foi apresentada, fale e ministre em nossas vidas. Amém? Então deixa eu ser direto com você, porque a ministração é breve,
a ministração é rápida, nem por isso menos importante. Deixa eu te dar o contexto do que está acontecendo. Na maioria das vezes nós nos concentramos na tempestade e nós gastaremos tempo explorando o que essa tempestade tem para nos ensinar e o que essa tempestade ensinou àqueles discípulos. Mas eu quero começar a exploração do texto dando para você o contexto onde essa tempestade foi enfrentada pelos discípulos. Jesus Cristo, em todo o capítulo 4 de Marcos, está ensinando as pessoas. Ele está ministrando sobre o reino de Deus. Ele está dizendo para as pessoas que o reino de Deus se compara a muitos fatos do nosso cotidiano. E contou várias parábolas sobre o reino. Ele começou contando a parábola do semeador. Ele contou a parábola da semente. Depois contou a parábola da candeia. Contou a parábola do grão de mostarda que eu li com vocês. Ele falou sobre o reino de Deus usando figuras humanas conhecidas dos homens, para que de alguma maneira a multidão que o ouvia pudesse ter uma ideia do que era o reino de Deus. Amém? No capítulo 1 de Marcos, eu vou ler, você nem precisa ir lá, só para situar você, ele diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou num barco e se assentou sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. O versículo 2 diz: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia, no seu ensino, ouça. E aí ele começou a ministrar a parábola do semeador. A parábola do semeador tem 4 tipos de terreno, onde a palavra que é a semente é depositada. Em uma dessa terra, em um desse terreno, a palavra encontra um solo pedregoso, um solo onde não é fácil das raízes da semente se instalarem. No meio das sementes que caíram na beira do caminho, da que caiu entre espinhos e da que caiu em boa terra, tinha semente que caiu entre pedregais. Essa semente que caiu entre pedregais, elas nasceram rápido. As plantas tomaram forma de maneira rápida, mas diz a Bíblia que na mesma velocidade que a planta nasceu, ela secou, porque não tinha raízes profundas, e o sol veio, queimou a planta. E Jesus Cristo diz aos seus discípulos que essa semente caída em terra pedregosa é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, aquele que recebe a palavra de Deus com sinceridade, mas as preocupações, mas as tribulações, mas as lutas da vida não permitem que o reino de Deus seja vivido por essa pessoa. Jesus está dando ensinamento sobre o reino de Deus. Guarde essa informação, porque Jesus Cristo vem falando sobre muitas parábolas para dizer aos seus discípulos e à multidão que o ouvia como ilustrar o reino de Deus, que é uma coisa misteriosa, inclusive para nós ainda hoje. Hoje muitos de nós nos tornamos crentes sem experimentar de maneira profunda o reino de Deus. Nós nos tornamos o frequentador do culto, nós nos tornamos até nominalmente evangélicos, mas muitos de nós não experimentou a vida no reino. Jesus está falando sobre vida no reino, sobre o reino dele, tentando para a multidão dar ilustrações que pudesse tornar possível eles compreenderem esse reino, que é o reino espiritual, que a Bíblia diz que não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos têm essa alegria hoje aqui? Poucos ou muitos? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E ele tenta explicar para as pessoas e chega num ponto que ele faz assim: aqui assemelharemos. Com que parábola apresentaremos o reino? Aí apresenta essa última parábola. E ele ilustra. E o verso 34 diz assim: sem parábola, nunca falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aí entro no texto que eu quero ler para você, que eu quero ministrar para você, depois de ter lido, aliás.
Quem é você dentro do contexto dessa escritura? O que Jesus pode dizer para você? Ele pode dizer na condição de discípulo ou ele pode dizer na condição de multidão? Qual é o lugar que você ocupa entre os ouvintes dos ensinamentos de Jesus Cristo? Porque inegavelmente muitas pessoas têm interesse de parar para ouvir a palavra de Jesus, seu ensino e sua doutrina. Isso já desde os tempos que Jesus esteve na terra. A Bíblia diz lá no primeiro versículo do capítulo 4, que as pessoas estavam aglomeradas em torno de Jesus Cristo, e ele precisou entrar num barco e de dentro do barco ministrar sobre o reino de Deus para aquelas pessoas. Era uma multidão numerosa de pessoas que não deixava Jesus confortável de ensiná-los da praia onde ele estava. E Jesus teve que se instalar em um barco dentro da água para que daquele lugar ele ministrasse para aquela multidão. E todos estavam ouvindo Jesus ministrar em suas parábolas, coisas que comparavam o reino de Deus com aquilo que eles tinham mais familiaridade. Mas tem uma coisa que havia nos ensinamentos de Jesus Cristo: as parábolas eram um instrumento de Jesus Cristo para falar para as multidões. Para os discípulos, diz a Bíblia, Jesus se dirigia de maneira particular, e para os discípulos Jesus declarava tudo. Então Deus estabeleceu uma diferença para que você escolha que lugar você ocupa. A multidão é aquele grupo de pessoas que até vem para a igreja no domingo, mas durante a semana eles não estão na igreja para ouvir mais do que aquilo que foi ministrado no domingo. Concordam comigo, sim ou não? É desconfortável dizer isso, mas é assim que é. Aqueles que acham que o domingo, a mensagem que nós ministramos de maneira rápida no domingo é o suficiente para proporcionar a eles crescimento espiritual que Cristo espera que a igreja tenha. Esses são os que compõem a multidão. Jesus não pode falar mais do que parábolas para esse grupo de pessoas. Eles ouvem a mensagem de Jesus Cristo, mas eles só escutam aquilo da maneira superficial que Jesus ensina para todos. Não é que a pessoa não tenha interesse de ouvir Jesus, a multidão tinha, mas a multidão não está sempre com Jesus. Os discípulos estão. A leitura que nós fizemos diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem. Jesus não chegou para a multidão e disse: vocês que querem vir comigo, vamos passar para o outro lado. Jesus dirigiu-se para os seus discípulos, porque a eles ele podia conduzir e dizer para qual destino queria que eles fossem. E Jesus se dirige aos discípulos e diz que o destino é o outro lado da margem, o outro lado do mar, ou do lago de Genezaré, porque aquilo era um lago de água doce, um dos maiores reservatórios de água do Oriente Médio. Tem cerca de 21 quilômetros por 14. Não era uma navegação rápida para aqueles tempos. E Jesus Cristo disse para eles, depois de ensiná-los: já sendo tarde, vamos passar para o outro lado. Mas essa palavra foi dirigida aos discípulos. A multidão que ficou na praia viu Jesus ir embora. A multidão que estava ouvindo tantas parábolas, tantos ensinos, tantas ministrações gloriosas que provavelmente alegrava o coração da multidão, assistiu Jesus se distanciar dentro de um barco com os seus discípulos. Está conseguindo entender isso, sim ou não? Então você precisa, antes de eu passar para a ministração da palavra, decidir se você é membro da multidão ou se você é discípulo de Jesus Cristo. Quantos são discípulos? Digam amém. Prepara para Jesus te conduzir para onde Ele quer que você vá. Se você não é aqueles que estão lá na beira da praia vendo Jesus ir embora e dizendo: tchau Jesus, até a próxima vez que nós nos encontraremos. Tchau Jesus, até o próximo culto. Tchau Jesus, até o próximo encontro de ensinamento. Se você não faz parte dessa multidão, você é discípulo. Então, se você é discípulo, quando Jesus se levanta, você facilita o processo para seguir a direção que o Senhor vai te determinar. Amém? Dito isso, veja o que Jesus diz para os discípulos, com os quais vocês declararam que estão identificados. Para os discípulos, Jesus disse: passemos para o outro lado, mas diz numa condição bem interessante: sendo já tarde. Às vezes a gente até aceita que Jesus nos conduza e diga qual é a direção que nós devemos seguir,
dependendo da disponibilidade de tempo que nós tenhamos para seguir a orientação de Jesus Cristo. Muitas coisas que o Senhor nos pede, e a Bíblia faz questão de relatar, sendo já tarde, para que a gente tenha esse registro, para botar em nosso coração um ensinamento que nos ajude hoje a tomar decisões, quando o Senhor quer nos orientar sobre o que fazer, quando Ele quer nos conduzir. Sendo já tarde, não é algo bom de oferecer obediência. Quando a Bíblia diz, já sendo tarde, Ele disse, vamos, muitos de nós diriam, Senhor, não dá para esperar para amanhã de manhã? Vamos enfrentar um lago à noite. Mesmo que ali no grupo tivesse pescadores experientes, eles iam enfrentar um barco no mar à noite. Não era um mar onde comumente tivesse muitas ondas, mas era à noite. Ele poderia dizer, Senhor, já é tarde. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse que nós vamos passar para o outro lado, eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como ele estava. Assim como ele estava como? Como é que Jesus estava? Jesus já estava no barco com eles, não era? Lá no capítulo 1, a Bíblia não diz que Jesus estava no barco ensinando a multidão? Quando Jesus disse para ele, vamos, na mesma hora eles disseram, a multidão fica, e nós acompanhamos o mestre. E no jeito que estavam, diz a Bíblia, que eles entraram no barco e foram navegar para o destino que o Senhor determinou. Havia também outros barcos, diz a Bíblia, e aí começa o temporal. O temporal se levanta, começa a soprar os ventos, porque naquela região, por causa estudando a geografia do local, a gente entende o porquê dessas tempestades que sazonalmente acontecem ali. O vento bate nas montanhas e as montanhas reviram a água e a situação fica desconfortável. E uma dessas tempestades, no meio da noite, apanha os discípulos e começa a colocar eles em xeque, começa a colocar eles em prova, começa a dar a eles a condição de avaliarem se o que Jesus Cristo tem ensinado para eles é válido. Porque nós podemos ficar, queridos, dentro da igreja, ouvindo sermões, ouvindo estudos, ministrações a vida inteira, e nunca descobrir qual é o nível de aprendizado que estamos tendo, se não formos postos à prova. E eu acredito que essa tempestade foi permitida por Deus na vida dos discípulos, porque Jesus Cristo havia ensinado para a multidão, e em particular para eles, muitas coisas sobre o que é o reino de Deus, como se conduzir no reino de Deus, de que maneira comparamos o reino de Deus com as coisas da terra, para que a nossa mente humana consiga conceber de maneira mais firme. E agora chegou a hora de Jesus pô-los à prova, e vem uma tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo e as ondas já enchiam o barco. Diz a Bíblia que a água já começava a se acumular no barco. E aí a insegurança começa a bater. Quando eu vejo essa cena, eu tento ficar imaginando o que estava acontecendo naquele lugar. Jesus deitado dormindo, não porque ele quisesse dormir. Jesus estava dormindo porque ele estava exausto. O pastor Edmundo ministrou aqui umas 2 semanas atrás, falando sobre a exaustão de Jesus, justamente no capítulo 3 de Marcos, quando ministrava na sua casa e produzia libertação, expulsando demônios e lutando contra as trevas. Diz que estava exausto da família dele, ficar preocupada com ele e querer tirá-lo daquela situação. Essa é mais uma situação onde o Senhor Jesus Cristo havia ministrado todo o dia. Desde cedo ele tinha ministrado sobre o reino de Deus. E ele ministrou durante todo o dia, já era tarde, e ele estava certamente muito cansado. Ele não dormiu para fingir que não se importava. Ele dormiu porque seu corpo físico, porque ele era plenamente homem, apesar de ser plenamente Deus. Mas o corpo físico dele tinha a fadiga que você e que eu temos. Jesus Cristo não era um homem na sua natureza humana com superpoderes. O poder absoluto estava na sua parte divina. Sua natureza humana tinha fraqueza, tinha dores e necessidades que precisavam ser atendidas e restauradas da mesma forma que nós somos restaurados. E o sono era necessário para restaurar a fadiga de Jesus depois de um dia de trabalho, depois de um dia de ministração. Aqueles que ministram sabem que é cansativo.
Às vezes a gente ministra 1 hora, 2 horas, quando a gente estava fazendo os cursos bíblicos aqui na igreja, ministrações de 2 horas, 3 horas, a gente termina exausto, cansado. E Jesus não estava pouco cansado depois de um dia de trabalho. E foi dormir. Ele já tinha dado o destino. Jesus já tinha dito onde queria chegar e onde queria que seus discípulos chegassem. Eles estavam com a palavra de Jesus Cristo e com o destino traçado. Não precisava que o mestre estivesse falando ao ouvido deles o tempo inteiro. Concordam comigo? Sim ou não? Você também muitas vezes já sabe onde o Senhor quer que você chegue. Sabe para onde o Senhor te direcionou. Não precisa ficar todos os dias perguntando: Senhor, é aqui mesmo? Senhor, é aqui mesmo? Senhor, é para cá mesmo? Você não é criança. Você precisa saber para onde Jesus está dirigindo e você tem que seguir o destino que Ele mandou. E quando Jesus estiver em silêncio, confiar, ter fé, que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Mas quando a tempestade chega, às vezes a gente não consegue ter toda essa empolgação para confiar em Deus. Não é? E o que são tempestades? Quando um problema de saúde se abate sobre nós. A gente está indo bem, Jesus está me mandando, eu estou fazendo o que Jesus manda, eu estou indo na direção que Ele manda, e um problema de saúde nos afeta. A insegurança começa a se instalar em nosso coração e a gente começa a perguntar a Deus o que fazer. Muitas vezes a gente faz como os discípulos, tenta resolver o problema da tempestade com as habilidades que tem. Muitos deles eram pescadores, tinham facilidade de lidar com barco, de lidar com tempestade. Talvez aquela não fosse a primeira. As tempestades vinham, eles administravam, talvez tenham tentado administrar a tempestade, e Jesus dormindo, só que a tempestade começou a sair do controle, a água começou a se acumular no barco, o vento começou a balançar o barco, e eles começam a entrar em desespero, e quando eles entram em desespero, a primeira coisa que se lembram é: o Senhor não se importa conosco, o Senhor não reage, o Senhor vai nos deixar morrer? Por que o Senhor não fala alguma coisa? Por que o Senhor não interfere nesse processo? É assim que a gente faz às vezes nas nossas tempestades, queridos. Porque nós não estamos navegando em um lago literal, mas a nossa vida é semelhante a navegar. E em alguns momentos os planos que fazemos estão alinhados com o que Deus estabeleceu que fizéssemos. E as tempestades vêm. É fácil quando a gente enfrenta uma tempestade e para pensar e sabe que está errado. Quando a gente está passando por um processo que Deus nos freia, ou que alguma coisa nos leva a sofrer, a gente para, avalia e diz: eu estou passando por isso porque eu desobedeci à vontade de Deus. Como na tempestade de Jonas. A tempestade de Jonas foi uma tempestade dada por Deus para trazer Jonas de volta para o lugar que Deus queria que ele ficasse. Então é fácil você entrar numa tempestade como essa, quando você tem consciência e se arrepende e diz: eu sei porque estou aqui, eu sei porque a luta está, eu sei porque a tempestade me afeta, existe um jeito que eu tenho para resolver isso, é voltar para o lugar onde Deus planejou que eu estivesse. Mas o ruim é quando você está indo na direção que o Senhor mandou, fazendo o que o Senhor mandou, com o Senhor presente na tua vida, e a tempestade chega. E o pior, Ele não fala nada. E o silêncio de Jesus Cristo é pior do que a angústia, do medo de naufragar. É assim quando a doença chega, quando um problema na família chega, quando uma situação inesperada toma conta da nossa vida, é a tempestade. É a tempestade das nossas vidas, do nosso tempo. Não é aquela tempestade física, mas nos causa mesmo a insegurança que aqueles homens tiveram. Eles eram discípulos, eles não eram componentes da multidão, eles eram pessoas acostumadas a ouvir mais de Jesus do que a multidão ouvia. As orientações de Jesus para a multidão era uma, para os discípulos sempre foi mais precisa. Eles tinham orientações precisas de Jesus Cristo, mas mesmo assim estavam sofrendo. A angústia da insegurança em volta deles e o silêncio de Jesus Cristo. E aí ele chega ao ponto de dizer: não consigo sozinho, o Senhor está aqui, o Senhor não se importa comigo. Aí Jesus levanta. Eu fico tentando imaginar Jesus todo molhado. E se o barco estava se enchendo de água e Jesus estava dormindo na popa, Jesus estava todo molhado provavelmente. E aí Jesus se levanta, olha para aqueles homens desesperados, angustiados, olha para o cenário de vento, água, tempestade,
E eu fico imaginando a calma de quem é dono de tudo aquilo. A calma de quem sabe que pode controlar tudo aquilo. A explicação do porquê ele dormia. Ele dormia porque sabia que havia um destino. Havia uma palavra. E ele é Senhor de todas as coisas. Ele olhou para a tempestade e disse ao vento: para. Silêncio. E ao mar: aquieta-te. Resultado: houve grande bonança. A tempestade real parou. E os discípulos assistiram aquilo acontecer. Quando os discípulos viram aquilo acontecer, também ouviram de Jesus uma pergunta: por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Vocês lembram que quando eu comecei a falar com vocês sobre essa palavra, eu estava lhe dizendo que haviam sementes que caíam sobre terreno pedregoso, que a planta nasce, toma forma, mas logo seca. A tempestade estava revelando aos discípulos que tudo que eles estavam aprendendo sobre o reino ainda não era suficiente para eles confiarem que o Senhor tem o controle de tudo. A tempestade veio, e a primeira coisa que aconteceu foi Jesus dar a nota deles na prova, dizendo: por que vocês são tão tímidos e por que não têm fé? Porque Jesus tinha falado muito para eles, em particular, e para a multidão de modo geral. Por que vocês não confiam em mim? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a hora que a tempestade vem, é a hora que se revela na visão dos discípulos que eles não aprenderam a lição como deveria, que o coração deles naquele momento talvez não fosse a terra fértil, onde a semente semeada frutifica de maneira numerosa. A tempestade colocou medo no coração, insegurança, e perguntou para Jesus: o Senhor não se importa conosco? Depois de repreendê-los, a gente olha para aquele fato e fica pensando: e nas nossas vidas também não é assim que às vezes acontece? Porque a gente já estabeleceu o tempo no qual achamos que Deus deve agir. E se nosso sofrimento, se a nossa tempestade dura mais do que a gente imagina que deve durar, nós começamos a perguntar a Deus: o Senhor não se importa comigo? Nós começamos a perguntar a Ele: o Senhor não liga para o meu sofrimento? E a gente com muita facilidade reproduz esse pensamento que os discípulos reproduziram de maneira tão natural que nem percebe que faz. E essa palavra ministrada ao teu coração hoje, eu quero que você permita que o Espírito de Deus ministre em teu coração, para que você acorde, para que essa não seja a primeira reação que você tem quando o destino que o Senhor traçou para você for interceptado no meio do caminho por uma tempestade que tire a tua vida da normalidade. Eu quero que você se lembre que você precisa confiar no Senhor. Amém? Porque vai ter momentos que, mesmo que você já tenha enfrentado tempestades, você vai enfrentar mais algum. Existem momentos que a nossa vida é como uma tempestade, e a receita é Jesus presente em nossa vida, para que a gente possa enfrentar as tempestades na consciência de que nós chegaremos ao destino. Quando Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? A gente precisa se lembrar do motivo que Jesus faz essa pergunta. É porque a fé é a confiança plena que o Senhor vem em nosso socorro. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Os discípulos viviam na presença do Senhor, mas a fé também coloca em xeque a palavra que o Senhor deu para eles, porque o Senhor tinha dito para eles algo que é promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus para eles? Vocês vão chegar do outro lado. Essa era a promessa de Deus. Eles tinham um lugar para chegar, então não importa a tempestade, queridos. O outro lado foi o que Jesus declarou: nós vamos para o outro lado. Jesus não se convidou para fazer um deslocamento sem destino. Jesus disse para ele qual era o lugar onde chegariam: nós vamos para a outra margem, eu tenho um lugar para ir com vocês e vocês irão comigo. Quando a tempestade vem, não era para eles terem medo e insegurança, porque havia uma promessa. A promessa era a outra margem. Quantos estão entendendo? Não faz de conta que você está gostando da mensagem, dá um glória a Deus bem forte.
Assim fica mais bonito para ministrar. Louvado seja o nome de Jesus. Então havia um destino, havia um lado para chegar, e esse lado era a promessa de Deus. Por isso que Jesus pergunta: por que vocês não têm fé? A pergunta é: porque vocês sabem que eu disse onde a gente chegaria. Então essa pergunta não tem cabimento. Essa pergunta não existe, não tem espaço para ela. Senhor, não te importa que pereçamos? Vocês não vão perecer, porque tem um destino para chegar. Olha a posição de Paulo na tempestade: o navio vai se quebrar, nós vamos perder as cargas, mas a vida de nenhum de nós vai se perder, porque o Senhor, o Deus de quem sou e a quem sirvo, enviou o seu anjo e me disse que será assim. Isso é confiança em Deus. Amém, queridos? É preciso confiar quando a tempestade chega. É fácil confiar em Deus na teoria. Por isso que depois de muita teoria, Jesus disse: eu vou colocar agora quem em xeque? A multidão ou os discípulos? Os discípulos. A multidão não passa por prova, querido. A multidão só escuta e segue a vida. A multidão escuta a mensagem, segue seu destino do jeito que quer, não para onde Jesus manda, mas para onde Ele deseja, e o seu coração empurra. Quem vai na direção que Deus quer é discípulo. Então quem é posto à prova é discípulo. Quantos aqui querem ser postos à prova? Digam amém. Amém. Pois Jesus prova seus discípulos. E quando Ele prova para poder ampliar a nossa fé. Ele não nos prova para nos fazer sofrer. Ele nos prova para que a gente tenha robustez espiritual. Ele nos prova para que a gente desenvolva resistência espiritual. Quando você quer músculos e vigor físico, o que é que você faz com a sua fibra muscular? Você a castiga, você a penaliza, você a faz sofrer, para que aquilo te traga um vigor físico que você só consegue quando ela é submetida ao estresse e à pressão. É ou não é assim? Na vida espiritual é a mesma coisa, somente a prova vai consolidar e fortalecer nosso vigor espiritual. É por isso que Jesus põe discípulo à prova, porque Ele quer os discípulos mais fortes. Você sabe o que esses discípulos aprenderam com essa tempestade? Quando Jesus disse: porque sois tão tímidos, e fez com que tudo se acalmasse, eles começaram a enxergar uma coisa. A coisa que ele enxergou antes de enxergar que Ele é o que controla tudo, eles enxergaram que havia uma tempestade dentro deles. E a tempestade que estava acontecendo dentro deles era pior do que a tempestade que estava do lado de fora. Porque a tempestade que estava acontecendo dentro dele fazia com que eles se esquecessem do que Jesus tinha ministrado durante o dia inteiro. A tempestade que estava acontecendo dentro dele tornava sem valor e sem peso a palavra e todos os ensinamentos que Jesus deu para eles durante todo aquele dia e durante o tempo no qual eles foram chamados até aquele momento que eles enfrentaram a dificuldade. E Jesus queria que a tempestade revelasse isso para eles. E quando eles ouviram isso, e a tempestade de dentro se acalmou, eles puderam enxergar alguma coisa só depois de Jesus Cristo mostrar visivelmente que o vento e o mar estão no seu controle. Eles olharam para Jesus e disseram assim, perguntando uns para os outros: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente já tem a resposta de quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem. Isaías 9,6 diz que Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. Quem é esse que até os ventos e o mar obedece? Apocalipse diz que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É, o que era e o que há de vir. Quem é esse que os ventos e o mar obedece? Aquele que criou todas as coisas pela força do seu poder. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Era aquele Espírito que pairava sobre as águas. João capítulo 1, versículo 10 diz: Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não conheceu. Quem é esse que até os ventos e o mar obedece? O Criador de todas as coisas.
Paulo, quando chega em Atenas, ele anuncia para os atenienses: o Deus que eu anuncio para vocês é o que fez os céus e o que fez a terra e tudo que nele há. Não tem necessidade de ser servido por nenhum homem nessa terra. De um só ele fez todas as coisas, estabeleceu a fronteira e o lugar da habitação de cada ser humano. E os discípulos olhando para Jesus e disse: quem é esse? Quem é esse? Você já tem a resposta que os discípulos queriam ter. Ele é o Criador. O vento obedece e o mar obedece, porque obedece à voz do seu Criador. Estava contando lá no Pastor Edmundo ontem, que eu tenho uma cachorra lá em casa que ela não é controlada facilmente, né? Minha esposa, de vez em quando, tem problema com ela, inclusive está com o dedo ferido ali, né? Por causa da cachorra. Mas quando eu falo com ela, ela me escuta. Eu digo: Ronda, vai, fica, e ela fica. Porque ela sabe a voz do dono, ela sabe a voz de quem comanda ela. Assim foi o mar e o vento com Jesus Cristo. Quando os discípulos tentavam, tirando água do barco, puxando o barco de um lado para o outro, desesperado, e acordam Jesus, e Jesus levanta, olha para aquela situação: tempestade fora do coração dos homens, tempestade dentro do coração dos homens. Jesus olha para a tempestade de fora e diz: essa eu acalmo. Vento fica quieto, mar aquieta. Mas havia uma tempestade dentro do coração dos homens, que só se acalmou quando a de fora acalmou. Essa Jesus não pode acalmar, nem em mim nem em você. A tempestade que se levanta dentro do teu coração só se acalma quando você tem a visão que Deus tem o controle das coisas. Se você não tiver fé, se você tiver fé, você não precisa que o Senhor mostre o seu poder para você acalmar a tempestade que está dentro de você. Então deixa eu falar essas duas coisas para você. A tempestade de fora é mais fácil de acalmar do que a tempestade de dentro. Você está com problema de saúde, com problema na família, essa tempestade, por uma ordem do Senhor, ela se resolve. Problema difícil de resolver é a tempestade que nasce dentro de você, porque o Senhor não vai poder interferir. É você que vai ter que olhar para Ele pela fé e dizer: Senhor, eu confio em Ti, essa tempestade de fora não vai me matar. Era isso que Jesus esperava que os discípulos fizessem, que o vento, que o mar estivesse aterrorizando eles, e ele dormindo dizer: Senhor, pode ficar tranquilo, porque nós sabemos que pela Tua palavra nós chegaremos do outro lado. Só fica tranquilo que o Senhor vai chegar meio molhado, porque está chovendo muito, mas nós vamos chegar no nosso destino. Era isso que Jesus esperava. Mas eles não tinham aprendido a lição. Chamaram o mestre para poder vê-lo parar as coisas e depois acalmar a tempestade de dentro. Acalma a tempestade dentro do teu coração para enxergar que o Senhor tem o controle de tudo em tua volta. Amém? O Senhor tem o controle sobre tudo. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Ele reina, Ele nos guarda, Ele cuida de nós. E se você está debaixo de uma palavra de Deus, você tem que confiar que você vai chegar no destino. Os discípulos aprenderam muito depois do ensinamento teórico. E a gente às vezes rejeita as lutas da vida, as dificuldades e as tempestades que a vida nos impõe. E o Senhor quer nos ensinar de maneira prática que o reino de Deus é mais do que a gente imagina. Quando Jesus chegou do outro lado, ele foi para um cemitério. Encontrou um homem endemoniado, o famoso endemoniado de Gadara. E ele estava indo para o outro lado porque Jesus tinha um propósito. Discípulos talvez não entendessem nada sobre ir para o outro lado. Jesus estava ensinando também aqueles discípulos: vocês vão ver do outro lado que o reino de Deus é uma coisa maior do que vocês imaginam. E quando chegou do outro lado, um homem que vivia nos sepulcros, se ferindo com pedra e aterrorizando aquela região, foi liberto por Jesus Cristo. Porque uma legião de demônios, 6.000 demônios atormentando aquele homem, tiveram que bater em retirada, porque quando Jesus foi em direção deles, o homem endemoniado prostrou-se para adorar a Jesus, cheio de demônio, mas prostrou-se para adorar a Jesus. Não foram os demônios que quiseram se prostrar, foi o homem que foi ao encontro de Jesus, querendo socorro, querendo ajuda, mesmo estando preso por uma legião de demônios. E Jesus Cristo repreendeu os demônios e libertou aquele homem, e os discípulos olharam aquela cena para em seguida voltar para o destino de onde tinham saído. Jesus só foi em Gadara para libertar um homem da escravidão. E os discípulos viram que Jesus tem poder de acalmar tempestades, que Ele tem poder de controlar o vento e o mar, que Ele tem poder de tirar demônios que aprisionam as pessoas,
Tudo isso os discípulos viram depois de ter ouvido a teoria do ensino sobre o reino de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, para concluir esse meu pensamento hoje. Queira ver mais de Jesus do que a teoria que se ensina sobre a Bíblia nos nossos encontros, nos estudos e nos sermões que nós ministramos. Amém? Que o Senhor te permita crescer nas dificuldades, nas tempestades e nas provas que você vai enfrentar, porque você vai enfrentar. Não é porque você está navegando com Jesus que você não terá provas. As provas não é garantia de não existir porque você entregou a vida a Jesus. Existem lugares onde as pessoas te prometem que você vai aceitar Jesus Cristo e todos os seus problemas vão ser resolvidos. A realidade da Bíblia não é essa. Jesus Cristo nos alerta que no mundo tereis aflições. O que nós devemos ter é bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. As adversidades vão fazer parte da nossa jornada, mas se Jesus está conosco, Ele tem o controle de tudo, então sossegue o teu coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor e encerrar esse culto. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar esse corinho e eu quero orar com você.